Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus caros seres filosóficos. Viva o espírito dionisíaco, viva a vida louca e vamos lá. Pois bem, hoje nós iremos falar dos Milésios, os primeiros filósofos pré-socráticos do século VI da cidade de Mileto. Então nós estamos falando de quem? De Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Esses três filósofos, eles ficaram conhecidos como os Milésios. Eles não eram primos nem nada, é porque todos três eram da mesma cidade, que era a cidade de Mileto. Esses filósofos da natureza, eles vão ter como objeto de estudo a observação e o poder do logos, ou seja, a razão. Então, esses filósofos pré-socráticos, ou os filósofos da physis, ou então filósofos da natureza, o que é que eles faziam? Eles, através da observação, através da natureza, eles utilizavam a razão, ou seja, o logos, para se chegar a uma arquê, um elemento primordial, um elemento originário. É isso que seria a arquê ou arché. Portanto, o Tales de Mileto, ele vai ser a pessoa que vai dar o pontapé inicial. Então ele vai observar a natureza, vai utilizar o logos e vai chegar no seguinte elemento originário. Para ele, o que deu origem a tudo foi a água. Olha o que é que o Tales fala. Ele fala o seguinte, que tudo é água. O Tales, ele era um cara que ele não se limitava somente ali na região grega, na região da Grécia. Os filósofos, eles costumavam viajar para as outras regiões, eles não se limitavam somente dentro da Grécia. Então, o Tales, ele, em uma de suas viagens ao Egito, ele vai observar o quê? Que o rio Nilo é a única fonte de vida do local. Todos os seres vivos, eles vão até o quê? Eles vão até a margem do rio Nilo, vão até o rio Nilo para saciar sua sede. Todos precisavam do rio Nilo, todos os seres vivos, desde os animais até os seres humanos, que nós também somos animais racionais, ou pelo menos era assim que tinha que ser. Pois bem, o Tales vai falar que tudo é água, por quê? Porque ele observou que o rio Nilo era a fonte de vida no local. Ele observou que tudo precisava de água. O nosso corpo, a grande parte dele, a maior parte dele é todo composto por água. Quando a pessoa morre, a água vai secando, vai saindo do corpo, o corpo vai ressecando, vai virando poeira, vai virando pó. A pessoa, quando está grávida, que vai ter um bebê, a bolsa estoura, sai o que? Sai água. A gente tem o que? Tem que estar constantemente tomando água para se hidratar, até para o que? Para não prejudicar a saúde. Sem água não tem como a gente sobreviver. Então o Tales observou que tudo precisava da água. Toda a maior parte é de água. O nosso planeta, a maior parte dele é água. Então a água está presente em tudo. Portanto, o Tales observou a importância da água até para nossa sobrevivência, a importância dela no nosso planeta. Ele destacou a importância desse elemento para todos nós. E hoje nós sabemos que ela é bem importante e a gente tem o quê? Tem que procurar economizar, né? Uma água e não ficar esbaldando água, não ficar esbanjando água. Não desperdicem água, viu, galerinha? Outro dos Milésios que colocou a sua arché, o seu elemento primordial, foi Anaximandro de Mileto.
O Anaximandro vai dizer que a origem do universo é o apeiron, ou seja, o infinito, que ele também chama de ilimitado. O Anaximandro ele já vai em uma visão mais universal para o seu elemento originário. Então ele pega o que? O próprio infinito. O Anaximandro é como se fosse o verdadeiro precursor da teoria do Big Bang. O Anaximandro já meteu o seu elemento em uma escala mais universal. E por que que ele vai colocar justamente o ilimitado ou o infinito? É porque, segundo ele, o infinito ele é eterno, imortal e indissolúvel, ou seja, ele não se desfaz. Então, ele é eterno, consequentemente, ele é imortal. Pensa o seguinte: tudo que é eterno é imortal, mas nem tudo que é imortal necessariamente vai ser eterno. Então, vejam só, tudo que é eterno necessariamente vai ser imortal. Agora, nem tudo que é imortal necessariamente vai ser eterno. Porque se você pegar os deuses, por exemplo, que são seres imortais, eles não são eternos. Por quê? Porque um deus pode acabar matando o outro deus. Existem armas que matam seres imortais. Vou pegar como exemplo para vocês um ser imortal que não é uma espécie de deus, que seria o que? Um vampiro. Mas o que? A própria natureza coloca uma fraqueza. A própria natureza acha uma brecha para o que? Para aquilo que é imortal não ser eterno. Então o vampiro ele é imortal, mas em alguns contos ele pode morrer apenas com o que? Com uma estaca no coração. Portanto, a gente pode perceber que nem tudo que é imortal necessariamente vai ser eterno, mas tudo que é eterno consequentemente vai ser imortal. É por isso que o Anaximandro diz: o infinito, o ilimitado, ele é eterno, imortal e não se desfaz. O terceiro dos milésios, ele vai trazer um dos elementos da teoria dos quatro elementos que a gente conhece. Eu estou falando de Anaxímenes de Mileto. Olha o que o Anaxímenes ele vai falar. Assim como nossa alma, que é ar, nos governa e sustém, assim também o sopro e o ar sustenta todo o cosmos. Portanto, o Anaximandro ele identificou o ar como o seu elemento primordial. Então, para o Anaximandro, o que deu origem a todas as coisas seria justamente o elemento ar, e ele vai destacar a importância do ar para a nossa sobrevivência, que isso é uma coisa hoje em dia bem óbvia e fácil que vocês conseguem compreender, mas na origem do conhecimento, quando começou-se com esses questionamentos mais científicos e respostas racionais, era extremamente complicado a pessoa desenvolver esses tipos de respostas. A gente está falando da origem do conhecimento. Então, o Anaximandro ele vai destacar para a gente a importância do elemento que é o ar. Então ele vai pegar e vai colocar o elemento ar como o seu elemento primordial, a sua arché. Pois o ar, ele também é fonte para a tua sobrevivência. A gente precisa de ar nos pulmões. Para o quê? Para o organismo se manter de pé ali, digamos. As células, elas têm que pegarem oxigênio o suficiente para se manterem vivas. O teu cérebro precisa de ar, precisa de oxigenação. Então, a gente precisa do oxigênio, do ar, para se manter vivos. Então vocês estão vendo só a importância
do ar para nossa sobrevivência. E através desse estudo do ar, o Anaxímenes conseguiu desenvolver o conhecimento até a respeito das temperaturas. É um experimento bem simples que vocês podem fazer em casa. Se você assoprar sua boca, né, ela mais aberta, fazendo o O ela aberta, o seu ar vai sair mais quente. Se você fechar ela mais e deixar como um U, ou seja, e assoprar, já vai sair um ar mais gelado. Portanto, ele vai chegar até na conclusão do ar para a mudança da temperatura. E isso é uma descoberta, uma experiência bem simples, mas que foi bem importante para os estudos e aprofundamentos científicos a respeito dos tipos de conhecimento baseados no ar, no estudo da temperatura, do ambiente. Por fim, concluímos o quê? Que os filósofos pré-socráticos, o principal questionamento, o ponto central deles é o quê? É saber qual foi o elemento que deu origem ao universo, ao cosmos. Então, cada um vai pegar e vai trazer, do seu ponto de vista, o seu elemento e destacar a importância daquele elemento para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, por exemplo. Então, o próprio Tales de Mileto, ele vai colocar como seu elemento primordial, seu elemento originário, a água. O Anaximandro vai colocar o quê? Vai colocar o ilimitado, o infinito, como seu elemento primordial. O Anaxímenes de Mileto, o que é que ele vai colocar? Ele vai colocar o ar como o elemento que deu origem ao cosmos, o ar como o elemento primordial, como o arché ou o arquê de todas as coisas.